Boa noite, meus irmãos. É um prazer muito grande para mim também poder estar aqui. O pastor Giliad já tem nos convidado há um tempo. Acho que já tem um tempo mesmo, né? Eu acho que uns 2 ou 3 anos. Mas o Senhor deu graça nesse ano. Foi nos permitido chegar. Agradeço aos irmãos pelo convite. E é realmente um prazer poder pregar a palavra de Deus sempre, onde quer que estejamos, tá? Vamos começar com um tempo de oração. Logo depois iremos ler nosso texto e então teremos a exposição. Oremos. Nosso Deus Todo-Poderoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos sustenta, a palavra que o Senhor nos dá para nos ensinar a viver, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor seja com este tempo agora, que esta tua amada palavra, ó Deus, venha a transformar o nosso coração pelo mover do teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude a pensar sobre a supremacia, o primeiro lugar de Cristo acima de tudo, e que assim, ó Deus, sejamos transformados para a tua glória. É no nome do Senhor Jesus, aquele que tem a supremacia sobre todas as coisas, que nós te pedimos. Amém. Chamo então os irmãos para o texto, como já cantamos, também lemos este texto, mas podemos chegar lá novamente. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Assim diz a palavra de Deus. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Que texto maravilhoso, meus irmãos. E para falar sobre ele, nós precisamos falar sobre o primeiro lugar. O primeiro lugar é essa posição que é normal, comum que as pessoas busquem, elas almejam o primeiro lugar. Desde crianças somos ensinados a buscar o melhor e a estarmos em primeiro lugar. Ninguém estuda pela segunda posição do pódio, ninguém treina e se prepara para lutar pelo vice-campeonato. Se bem que tem uns times aí, né, que gostam do vice, a gente sabe. Mas não é aquilo pelo que nós almejamos, não é aquilo que a gente tanto quer. Normalmente, nós queremos o primeiro lugar. E é por isso que se luta, é por isso que se treina, é por isso que nós batalhamos, porque nós queremos o primeiro lugar. Mas o texto de Colossenses, ele mostra Cristo estando nesta posição. Essa posição que Cristo tem, ele não tomou emprestado, ele não está nela por um tempo. O texto de Colossenses nos mostra que a supremacia de Cristo, que é uma outra palavra, uma palavra bonita, né? Supremacia, mas a ideia do primeiro lugar de Cristo, ele a tem por direito. Cristo tem o primeiro lugar por direito. E é isso que o texto de Colossenses nos fala, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Cristo é aquele que tem o primeiro lugar por direito. E de onde vem o direito de Cristo ter o primeiro lugar? A partir do verso 15, nós já vamos voltar para o 13, mas no verso 15 ele diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando o texto fala de que Cristo é o primogênito de toda a criação, significa que ele é aquele que tem o destaque,
sobre toda a criação, que ele tem o primeiro lugar sobre tudo aquilo que foi criado. Eu quero que você preste atenção muito bem nesse texto, porque em alguns momentos, aliás, em vários momentos, o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção para a ideia de que Cristo ele tem esse primeiro lugar sobre tudo. A ideia de tudo, a ideia de todas as coisas está ali incluída durante todo o texto. E eu quero que você preste atenção nisso, porque mostra que Cristo é o primeiro lugar sobre tudo. Cristo não tem só o primeiro lugar sobre uma parte deste mundo, a parte religiosa ou a parte espiritual. Nós vamos ver que a extensão da supremacia de Cristo é sobre todas as coisas, sobre tudo. E então, quando ele diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Cristo é o primeiro de toda a criação. Ele está no primeiro lugar, ele tem a proeminência. Verso 16. Pois nele foram criadas o quê? Todas as coisas. Nossa, que auditório responsivo. Gostei agora, viu? Gostei de ouvir. É isso mesmo. Nele foram criadas todas as coisas. Mas ele acabou de falar que foi de toda a criação. Pois é, o apóstolo Paulo ele vai nos repetir essa ideia várias vezes. Então, se você vai reclamar, o pastor gosta de repetir, mas está no texto, né? Então, a gente repete também. Muito bem. Todas as coisas foram criadas nele. E como se não fosse o bastante, agora o apóstolo Paulo vai nos dizer sobre quais coisas Cristo tem a supremacia, o primeiro lugar, sobre aquilo que ele criou. O que foi que ele criou que ele está em primeiro lugar? Ele diz, as visíveis e as invisíveis. Mas antes disso ele diz, nos céus e na terra. Então, o apóstolo Paulo está nos fazendo entender que Cristo ele é primeiro nos céus e na terra. Aí se a gente pode pensar, não, pode ser que falte alguma coisa entre os céus e a terra. Tudo bem, então o que mais? As visíveis e as invisíveis. Você está notando essa ideia de todo, essa ideia de completude, de que Cristo não sobra nada para o domínio de Cristo. Cristo tem domínio sobre tudo, porque ele é o primogênito sobre todas as coisas. Nada deixou de ser criado por ele. Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. O texto segue. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Agora o apóstolo Paulo, depois de nos dar uma ronda geral sobre todo o universo, agora ele entra no âmbito espiritual. Você acha que Cristo é Senhor somente sobre o que nós vemos? Não. Cristo é aquele por meio de quem até os anjos foram criados. Poderes, soberanias, potestades, tudo, principados, tudo aquilo que nós conhecemos como o universo, o plano espiritual, aquilo onde os anjos habitam, pois é, tudo isso foi criado por Cristo. Cristo é primeiro sobre todas essas coisas. Então Cristo tem o direito de estar em primeiro lugar, porque ele é o criador de todas as coisas. Nada deixou de ser criado por ele, inclusive nós. Irmãos, se o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses, a palavra de Deus nos diz que Cristo está em primeiro lugar, porque ele criou todas as coisas, e assim nos criou, isso significa que nós devemos colocar Cristo também em primeiro lugar. Porque uma coisa é fato, ele já tem esse primeiro lugar. Mas muitos de nós, muitas vezes deixamos de reconhecer que Cristo tem o primeiro lugar. Muitas vezes nós queremos o destaque, muitas vezes nós queremos estar em primeiro lugar, e às vezes a gente toma até o lugar de Cristo. Mas o texto já nos diz qual é o direito de Cristo sobre a nossa vida e sobre tudo. Nós fomos criados por Cristo. E ele precisa, deve ter, não é que ele está, por favor, me dê a supremacia, ele já tem. Somos nós que perdemos quando não reconhecemos que Cristo está no primeiro lugar. Quando nós não colocamos Cristo em primeiro lugar
na nossa vida. Quando nós não colocamos Cristo em primeiro lugar, em coisas tão simples, tão práticas. Irmãos, quando vocês vêm à igreja, quando nós estamos adorando em comunhão a Deus, significa que nós deixamos de fazer outras coisas da nossa vida para estar aqui adorando. Isso significa dar a proeminência, o primeiro lugar a Cristo. Por quê? Porque Ele merece. Então, Ele merece que eu deixe de fazer algumas coisas da minha vida, porque Ele é o primeiro lugar. Mas digamos que você chegou aqui ao culto. Você está aqui no tempo da adoração, seja ela cantada, seja ela na hora da pregação da palavra. Outras coisas vão querer tomar a sua atenção. Você aqui está tentando prestar atenção no louvor, e aí vai vir a fatura do cartão de crédito, vai vir o boleto, vai passar uma moto. E essas coisas vão tentar tomar a nossa atenção. Mas nós precisamos colocar Cristo aonde? No primeiro lugar. Ele precisa ser aquele que toma a proeminência sobre tudo aquilo que a gente pensa. E a nossa atenção também precisa estar em Cristo. Seja aqui na hora do culto, seja na nossa vida, na nossa casa, no nosso tempo em família. Cristo tem a proeminência porque Ele criou todas as coisas. Irmãos, isso significa que Cristo também tem autoridade. E se Ele tem autoridade sobre todas as coisas, nos céus e na terra, sobre as visíveis e as coisas invisíveis, eu não preciso temer nada, a não ser temer a Cristo. Qualquer outra coisa está sob a autoridade de Cristo. Não preciso ficar preocupado se eu estou doente, aí tem que tirar o demônio de mim, porque isso e aquilo. Meu irmão, Cristo é aquele superior sobre todas as coisas, sobre as visíveis e as invisíveis. Se eu temo a Cristo, é a Ele que eu devo a minha existência, é Ele que precisa receber a glória, porque Ele tem o primeiro lugar. E eu não devo querer tomar esse lugar de Cristo e nem querer colocar nada na frente dele, seja lá o que for, porque nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. E essa ideia de que Cristo é o primeiro sobre todas as coisas continua agora no versículo 17, quando nos diz: Ele é antes de todas as coisas. De novo, todas as coisas, eu já tinha lhe avisado que ele ia repetir a ideia de todas as coisas. Porque ele não quer deixar a gente achar que existe algum espaço deste universo. Algum espaço, algum milímetro da nossa vida, da nossa existência, em que a gente pode deixar para Cristo não estar em primeiro lugar. É tudo. Tudo. E quando diz que ele é antes de todas as coisas, logo vem nele tudo subsiste. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Cristo ele tem o primeiro lugar, ele tem a proeminência, porque ele é aquele que criou todas as coisas. Que nada deixou de ser criado se não foi por ele. Mas agora, o texto também nos diz que Cristo tem o primeiro lugar, não só porque ele criou, mas também porque ele sustenta todas as coisas. Não há nada que não seja sustentado pelo poder e a graça de Deus. E é por isso que Cristo tem o primeiro lugar. É por isso que nós devemos a Ele o primeiro lugar, porque Ele sustenta todas as coisas. Aí você pode achar, não, mas isso aí eu reconheço. Eu reconheço que Cristo sustenta todas as coisas. Ok. Mas quantas vezes, no meio das dificuldades, talvez lá com a sua família, você não achou e até disse isso: se não fosse eu nesta casa, tudo ia ruir. Porque sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo. Parece, pastor, que sou eu que estou equilibrando a minha família. Oh, meu irmão, minha irmã, não ache que é você que sustenta a sua família. Quem sustenta a sua família é Cristo.
porque nele tudo subsiste. E aí, agora vocês estão comemorando 10 anos, não é isso? 10 anos de igreja já é o suficiente para os ministérios terem sido trabalhados e ali as lideranças formadas, muita gente já passou, e aí de repente alguém pode já ter pensado ou até dito: se não fosse eu nesse ministério, não tinha nada. Se não fosse eu trabalhando aqui, meu irmão, não sei o que seria dessa igreja. Oh, meu irmão, quem sustenta a igreja é Cristo. Nós somos servos e Deus nos dá a graça de trabalharmos para Ele. Mas Cristo não precisa do pastor Felipe Prestes para poder pregar a sua palavra. Ele que me deu essa graça neste dia e lá na igreja onde sou pastor. Mas ele não está dependendo de mim, ao contrário, sou eu que dependo dele. E ele nos dá a graça de servi-lo. Isso para a pregação da palavra, para o louvor, para o serviço com as crianças, para a limpeza da igreja, por tudo aquilo que nós fazemos para que a igreja funcione e trabalhe, o corpo de Cristo, ele ande. Quem é que faz isso rodar, meu irmão? É Cristo. Não é o meu dízimo. Se não fosse o meu dízimo... Oh, meu irmão, seu dízimo é fruto da graça de Deus sobre a sua vida. Mas quem sustenta a igreja é Cristo. E é Ele que lhe faz entender que você precisa obedecer ao Senhor com as suas ofertas, com os seus dízimos. Mas não ache que é você, individualmente, que sustenta, seja lá o que for. Nós somos frágeis. Nós somos como a névoa, meus irmãos. Por muito pouco a gente se vai, mas Cristo não. Então a gente não precisa achar que sustenta coisa nenhuma. A gente precisa colocar aquilo que é a nossa confiança em Cristo. E se a gente colocar a nossa confiança de que Cristo sustenta todas as coisas, ao invés de você ficar preocupado, isso vai aliviar o seu coração. E aí aquela impressão de que é você que sustenta a sua família, que se não fosse você, a sua família ia se quebrar. Se não fosse você, o trabalho não ia seguir adiante. Isso nos liberta, isso nos tranquiliza. E isso dá a Cristo o lugar que é dele. Se você se acha sustentando alguma coisa porque você é forte, porque você é inteligente, porque você é capaz, você está tomando de Cristo o primeiro lugar. E você não quer o lugar de Cristo. Nós fomos criados para dar a Cristo o primeiro lugar. Para que Ele seja glorificado. Para que Ele receba o lugar de proeminência. Nós somos servos. Nós não precisamos do primeiro lugar, da proeminência. Não. Tudo que nós fazemos é para que Cristo seja exaltado, meus irmãos. E aí, quando você estiver seguindo e pensando na sua própria vida, quando alguém achar, olha, mas o seu trabalho aqui é fundamental. E aí o ego vem, né? E você começa a se achar importante. Você pode dizer, não é Cristo, é só a sua graça. Ele me usou, poderia ter usado outro, mas me usou para a sua glória. Que Ele seja glorificado. Com essas simples palavras, você está saindo do primeiro lugar e colocando Cristo no lugar dele. Então, meu irmão, não queira tomar o lugar de Cristo. Ele é quem sustenta todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Se não fosse Cristo, a energia desse prédio não funcionaria. Cristo é quem toma conta dos nossos átomos, das nossas moléculas. Quando a gente fica doente, Cristo está no controle. E quando a gente fica bom também. Não, pastor, mas eu tomei o Tilenol e passou a dor de cabeça. Quem é que você acha que toma conta dos elementos químicos para que façam o efeito devido no seu organismo específico e para que finalmente a sua dor de cabeça passe? Foi Cristo, meu irmão.
Às vezes a gente acha que Cristo só está nas coisas impressionantes, extraordinárias, nos grandes milagres. Alguém que estava ali muito doente e de repente recebeu uma cura e a gente acha que Cristo só está ali. Cristo está nas curas também, mas Ele também está no ordinário, no comum, no nosso dia a dia. E se a gente abrir os nossos olhos para o fato de que você só acorda de manhã porque Cristo lhe sustenta, você vai ter um coração muito mais grato, muito mais leve, porque Cristo está na frente, porque Cristo está no lugar dele, que é o primeiro. Vocês conhecem o texto que nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. O que esse texto está dizendo? Que se não fossem as misericórdias de Deus se renovando hoje pela manhã, nós teríamos sido obliterados. Que nem aquele filme lá dos Vingadores, né? Que tem um negócio assim, todo mundo deixa de existir, metade do mundo deixa de existir. Pois é, se não fosse Cristo e as suas misericórdias, nós teríamos pecado suficiente para que Ele nos fizesse deixar de existir. Mas, graças a Deus, pelas misericórdias de Cristo, que se renovaram, e nós não fomos consumidos. E amanhã é graça, meu irmão. Então você não acorda pela manhã, assim, pela força do seu trabalho. Às vezes é mais pela força do despertador, né? Ou medo de ser demitido, também nos ajuda a acordar, né? Eu sei. Mas tudo isso é Cristo que sustenta. Se não for Cristo, nem o seu despertador vai tocar, meu irmão. Se não for Cristo, você não levanta. Então coloque Cristo no lugar dele, no lugar que ele merece. Entenda que é ele que sustenta todas as coisas, porque é o que o texto diz: nele tudo subsiste. Nele a sua família subsiste, nele esta igreja subsiste. Nele a nossa esperança subsiste, a nossa fé. A gente não precisa ficar desesperado, porque Cristo é quem está sustentando. Nós deveríamos ficar desesperados, era se fosse a nossa força, a força do nosso braço, a nossa condição, a nossa capacidade que estivesse sustentando a nossa vida. Aí sim, você poderia se desesperar. Mas não, nós temos a nossa esperança em Cristo, e é Ele quem sustenta todas as coisas. Algumas semanas atrás, com as eleições aí e a apuração dos votos, eu vi alguns irmãos meio preocupados. Eu estou falando preocupado para usar uma palavra muito generosa, porque eu amo muito esses irmãos. Mas irmãos, teve gente que não conseguiu ir para a igreja porque estava vendo algo muito mais importante do que o culto, que era a apuração dos votos. Oh, meu Deus! E alguns foram à igreja, mas só com o corpo, porque o coração estava no aplicativo das eleições. Meu irmão, quem sustenta esse Brasil não é a direita e nem a esquerda. Quem sustenta esse Brasil é Cristo. E é Ele que merece o primeiro lugar. Você não precisa ficar preocupado. E agora, como é que vai ser? Porque o candidato venceu. E aí, como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser a minha existência? Como é que... Mas esse candidato é Deus para cuidar da sua vida nos mínimos detalhes, para você ficar preocupado em tudo que vai acontecer com você. Eu não sou alienado para não achar que as coisas podem mudar em alguma medida, mas é Cristo que sustenta. É Ele que atribui o poder às autoridades e tira delas também na hora que Ele quiser. Oh, meu irmão, se nós lêssemos mais a Bíblia, a gente vê na palavra reis perdendo o juízo porque se acharam importantes demais e Deus fez dele um louco.
e depois deu juízo de novo para o indivíduo. Por quê? Porque é Cristo que sustenta todas as coisas. Então não imagine você que ou você ou qualquer outro indivíduo nesse mundo tem o poder sobre tudo. Não tem. É Cristo que tem o primeiro lugar. Então, se o candidato X ou Y está no primeiro lugar, isso não importa no sentido de que Cristo é o primeiro lugar. Não estou dizendo para você se alienar, deixar de pensar, deixar de lutar por aquilo que é verdadeiro, que é justo. Não é disso que eu estou falando. Só estou colocando as coisas no devido lugar. A política não pode tomar o primeiro lugar na sua vida. Ultimamente, com toda essa corrida eleitoral, a polaridade do Brasil, a gente tem notado muitos irmãos que têm alguma vergonha de evangelizar, de falar de Cristo, mas se for para converter voto de alguém, aí ele tem tudo na ponta da língua. E ele fala do candidato, não, porque ele vai fazer isso, porque ele vai fazer aquilo, aí ele começa a mencionar, aí eu fico pensando, ou se ele usasse isso para os versículos bíblicos, para o plano da salvação, ele ia lutar pela conversão, não é dos votos não, meu irmão. Ele ia lutar pela conversão das almas. Novamente, não deixe de lutar pelo que é verdadeiro, não. A política tem o seu devido lugar na vida das pessoas. Nós somos seres, em alguma medida, políticos. A política, ela passa pela nossa vida, mas ela não é a nossa vida. Não pode ser aquilo que nos sustenta. Então, meu irmão, coloque Cristo no lugar que Ele merece, porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nele, tudo subsiste. No verso 18, o texto de Colossenses prossegue e diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Irmãos, o texto aqui fala também novamente no verso 20, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Se você prestar atenção, novamente no verso 18, quando ele diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Novamente a ideia de tudo, porque Cristo é o primeiro sobre tudo, sobre todas as coisas. E agora nós vemos o direito de Cristo de ser o primeiro lugar. Falamos que Ele é o primeiro sobre todas as coisas, por direito, porque Ele criou todas as coisas. Falamos que Ele tem o direito do primeiro lugar, porque nele tudo subsiste. E agora nós vemos que Cristo é o primeiro lugar, porque Ele é o Salvador, e ninguém mais. Quando o texto diz que Ele é o primogênito dentre os mortos, significa que Cristo morreu e também ressuscitou em primeiro lugar por nós, no sentido de que ao ter Ele ressuscitado, ao ter Ele vencido a morte, nós temos a certeza de que vamos ressuscitar com Ele. Cristo tomou a fila, foi lá na frente e ressuscitou. Aí agora eu posso entender, Ele ressuscitou, então isso me garante. Quando eu chegar na hora que eu precisar ressuscitar, está garantida a minha ressurreição. Ele é o Salvador e ninguém mais e nada mais. Quando fala sobre, como diz no verso 20, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Cristo é esse Salvador. Ele é quem traz a redenção. Oh, meu irmão, muitas vezes nós colocamos a nossa esperança, a esperança da nossa salvação em outras coisas, em outras pessoas. Nós achamos que são elas que vão salvar a nossa vida. Mas o texto nos diz que Cristo tem a supremacia porque Ele é o Redentor. Ele é o Salvador. Essa ideia pode estar um pouco assim abstrata. Vou trazer ela mais aqui para o que é concreto. Às vezes a gente não chama a salvação de salvação, a gente chama de outra coisa. Vou dar um nome que nós gostamos de dar para a salvação. É quando a gente diz assim, a gente fala
lá. Vou explicar, certo? Quando a gente diz assim, fulano de tal tem uma vida muito boa. Olha aí, uma pessoa respeitável, pessoa com patrimônio, com condições de vida. Um dia eu chego lá. A gente coloca nesse lá a nossa esperança, como se a vida boa é esse lá, certo? Lá está a minha salvação. A minha vida aqui está uma mazela, uma desgraça. Mas um dia eu chego lá. Um dia a minha vida vai ser plena. Um dia a minha vida vai ser perfeita. Mas a pessoa parece estar falando do milênio, mas ela não está falando do milênio, não. Ela vai estar falando quando ela tiver muito dinheiro. Um dia eu chego lá. Olha aí, rapaz, esse carro bonito. Um dia eu chego lá. Olha aí que... Ou esse rapaz é uma pessoa muito bem criada. Rapaz, um dia eu chego lá. Como se a nossa salvação estivesse lá na frente, mas não é lá no céu não, é aqui na terra ainda, só que é em uma condição melhor que você colocou na sua cabeça, achando que é nessa condição que você vai ser salvo, que você vai ter a redenção, que tudo vai ser bom. Não, meu irmão. A nossa salvação está em Cristo, e Cristo é o nosso lar. Mas a boa notícia é que se nós estamos em Cristo, nós já temos tudo de que precisamos. Nós já temos a salvação. Nós já temos a vida eterna. Nós já temos a esperança da ressurreição. Oh, meu irmão, você tem tudo de que você precisa. Você tem Cristo. E Ele é quem merece o primeiro lugar. Porque se eu digo que a minha vida vai ser melhor quando eu chegar lá, adivinha quem vai ser o primeiro lugar na sua vida? Esse lá, essa condição, e você vai lutar por isso, você vai ensinar os seus filhos de que a vida boa é aquele lá, e eles vão lutar pelo sucesso, vão lutar por uma melhor condição, porque acham que lá é que está a salvação. Não estou dizendo que a gente não deve ensinar as crianças, ou que nós não devemos lutar por uma vida melhor, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em fazer disso a nossa salvação, fazer disso a nossa esperança e achar que a nossa vida só tem sentido quando eu chegar lá. Não. Se nós estamos em Cristo, a salvação está aqui e não lá. Se nós estamos em Cristo, nós já temos tudo de que precisamos. E Ele é que é a nossa redenção. Ele é que é a nossa salvação individual. E agora eu vou falar no sentido, usando a palavra bonita aí, né? No sentido cósmico, no sentido deste mundo inteiro. Quando diz no verso 20, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, olha aí todas as coisas de novo, mas ele vai falar novamente, tanto as coisas que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O apóstolo Paulo está dizendo que a redenção de Cristo, ela não é só nossa, individual, que Cristo vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um dia tudo vai dar certo. Um dia não vai ter mais doença, um dia não vai ter mais dor, um dia o nosso trabalho vai funcionar de uma forma perfeita, um dia a internet não vai mais cair, um dia o trânsito não vai mais parar, um dia, meus irmãos, nós vamos ter um rei supremo, um rei maravilhoso, reinando aqui, e nós vamos ver tudo isso acontecendo, e essas coisas foram, enfim, reconciliadas. Oh, meu irmão, se não fossem as dificuldades desta vida, a gente ia achar que a vida boa é aqui. E a gente ia se agarrar a este mundo, mas muitas vezes Deus tira de nós, nos priva de muitas coisas para nos lembrar. Ei, meu irmão, a salvação não é aqui. O céu não é aqui. Não imagine, não lute por um céu aqui. Nós temos um céu para nós e ele não é esta vida, é a vida por vir. E nesse sentido, meus irmãos, este mundo vai ter todas as coisas reconciliadas. Mas isto é quando Cristo vier. Até lá nós aguardamos, até lá nós esperamos. Mas algumas pessoas falam, vou ter que falar da política de novo, mas ela passa da nossa vida, então a gente tem que falar. Porque
Cristo é primeiro sobre metade do mundo? Não. É sobre todas as coisas. Então, algumas pessoas nesse período agora da política e tal, falavam do seu candidato de uma forma que parecia que quando ele assumisse o poder, ou se mantivesse no poder, tudo ia melhorar. De uma forma que parece um milênio, entendeu? Se você levar a sério os programas eleitorais, não vai acabar a fome, vai acabar os problemas, vai acabar, pronto, é o milênio. Nós chegamos no céu. Então, dia 1º de janeiro vai começar o milênio no Brasil, porque essa é a promessa. E algumas pessoas acreditam nisso e fazem da luta política algo escatológico, algo... Não, meu irmão. Bote as coisas no devido lugar. Você luta pelo que é certo, mas existe uma limitação. Os homens são frágeis, são fracos, são pecadores. Não coloque a sua esperança nas pessoas. Eu estou falando da política, mas posso falar da nossa esperança, a esperança que nós colocamos em alguma coisa que nós tanto queremos. Algumas pessoas acham que quando elas casarem, vai tudo dar certo na vida delas. Ô, meu irmão, ajuda um bocado, né? Deus abençoa, dá graça. Mas aí deixa de ser um pecador para ser 2 pecadores. Então vocês vão precisar de graça dobrada, entendeu? Vocês vão precisar de graça dobrada. E quando vem os pecadorzinhos, né? Lá em casa tem 3 pecadorzinhos, certo? Toda vez que vem mais um, a gente precisa de mais graça. E é isso. Mas a gente não pode achar que a esperança da nossa vida é quando eu tiver a minha família. Ou alguns podem achar que a esperança é quando deixar de ser casado, né? Também tem esse que acha que quando divorciar, pronto. O problema é o meu marido, o problema é a minha esposa. Senão, não, faça isso não, pelo amor de Deus. A Bíblia já disse o que você deve fazer, lutar pelo seu casamento. Mas não ache que a esperança de que um dia as coisas vão dar certo é para aqui, para debaixo do sol. Não, aqui as coisas são limitadas. A gente precisa da graça de Deus. É Cristo que é o nosso Salvador. É Cristo que é a nossa redenção. Se nós temos a Cristo, a gente tem tudo de que precisa. E aí você coloca também a sua família no devido lugar. Porque imagine você colocar no seu filho a sua esperança. O meu filho, estou lutando aqui por ele, para a vida dele dar certo, para as coisas funcionarem para ele. E vai que o seu filho cresce e se torna ingrato a você. Ah, minha vida acabou. Não, você tem a Cristo. Vai ser algo triste, reconheço. Mas você tem Cristo. Se as coisas não funcionarem do jeito que você imagina, você tem Cristo. Então você tem tudo. As coisas mudam de lugar, se tornam relativizadas, no sentido de que a importância delas diminui, porque Cristo está no centro. Ninguém aguenta ser Deus de ninguém. Nem você, nem o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, seja lá quem for. Não coloque a sua esperança em mais ninguém em termos da salvação. É Cristo que vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Mas é Ele, e não nós. O verso 13, nós começamos por ele, queria só retomá-lo aqui quando diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Perceba a beleza da redenção de Cristo, de que nos tirou do domínio das trevas, nos tirou da perdição. Se você tem a Cristo, você tem um passado ao qual você olha e você pensa assim: Cristo me tirou dali. E para onde Ele me levou? Para o reino do seu Filho amado. O reino do seu Filho amado. Nós temos nele a redenção, o perdão dos pecados. Para quê? O que você mais quer? Lembra do paralítico que foi levado até Cristo e as pessoas ficaram impressionadas porque, em primeiro lugar, Cristo perdoou os seus pecados. É porque Cristo sabe o que é mais importante na vida de alguém. Ter os pecados perdoados é mais importante do que andar, você entendeu?
ter o perdão dos pecados é mais importante do que qualquer coisa. Então, meu irmão, primeiro lugar é de Cristo, não é de mais ninguém. Não dê esse primeiro lugar da expectativa da redenção em uma carreira, na expectativa política, num filho, num esposo, num pai. Não. O lugar de Cristo é dele. Não dê para mais ninguém, porque ele é que é o Redentor. É nele que está a nossa redenção. Por último, meus irmãos, no verso 19, quero voltar, quando diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude. No verso 15 também diz: ele é a imagem do Deus invisível. Meus irmãos, sabe por que Cristo tem o primeiro lugar? Porque ele é Deus. E mais, não tem mais ninguém que toma esse posto, que toma essa posição. Somente Cristo é Deus. Nele reside toda a plenitude. Irmãos, toda a plenitude, se você prestou atenção aí, ele está repetindo a mesma ideia. É toda, mas plenitude tem a ver com tudo. Então, Cristo, ele tem a plenitude. Cristo é aquele que é o 100%. Meus irmãos, eu vou voltar a falar a vocês. Quando você acha que na sua vida está faltando alguma coisa, é porque você ainda não entendeu o lugar de Cristo na sua vida. Não, pastor, é porque se eu tivesse só isso mais, as coisas estão assim, mas se eu tivesse aquilo... Tem uma técnica do aconselhamento que diz para as pessoas pensarem, fecharem os olhos, não precisa fazer agora. A hipnose não, né? Mas é uma ideia assim, de que se você fechasse seus olhos e pensasse assim: se eu tivesse isso, a minha vida melhoraria muito. Aí a pessoa fecha os olhos e pensa, né? Pode ser 10 mil reais, pode ser 100 mil reais, pode ser 1 milhão de reais. Cada um tem seus boletos, né? Não sei quanto é que você está precisando. Ou pode ser uma pessoa, porque a pessoa pensa: não, se eu tiver isso, aí a minha vida vai melhorar. Se eu tiver essa pessoa, aí a minha vida vai melhorar. Aí eu vou chegar no 100%. Meu irmão, Cristo é aquele em quem habita toda a plenitude. Ele é a imagem do Deus invisível. Em Cristo nós temos o 100%. E nós não precisamos de mais nada. Essa sensação de vazio que muitas vezes entra no nosso coração, ela existe porque nós ainda não colocamos Cristo no lugar dele. Nós colocamos outra esperança no lugar dele. Mas é em Cristo que habita a plenitude. O texto está nos dizendo, meu irmão, ele está gritando para nós que a gente tem que deixar de achar que as coisas deste mundo vão nos preencher. Elas não preenchem. Se você coloca a esperança no dinheiro, quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você vai querer. A Bíblia não é contra o dinheiro não, meu irmão. Ela é contra o amor ao dinheiro. Ela é contra você achar que é isso que vai fazer a sua vida melhorar em tudo. Quantas pessoas você não deve conhecer que têm as condições melhores que você pode imaginar e cujas vidas estão vazias? Estão precisando de Cristo tanto quanto qualquer outra pessoa. Não, mas ela tem lá as condições dela. É Cristo que preenche, meu irmão, o vazio que tem no nosso coração. A nossa alegria, ela precisa estar em Cristo, no muito, no pouco, seja lá onde a gente estiver. É nele que habita a plenitude, é ele que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Cristo tem o primeiro lugar, finalmente, porque ele é Deus. É o que o texto está dizendo, por conta da sua divindade, por conta da sua completude. Não coloque a sua ideia, sua expectativa de que as coisas vão ser melhores quando você tiver isso ou aquilo.
a sua esperança final, ela deve estar em Cristo, porque Ele é Deus. E se você coloca essa esperança em qualquer outra coisa, se você acha que o que vai completar você vai ser um relacionamento, ou vai ser qualquer outra coisa, o que isso mostra, na verdade, não é que essa coisa consegue ser Deus sobre tudo. Isso mostra que você criou um ídolo para você, um Deus para você. A gente vai conversando com as pessoas, de repente alguém diz assim: não, se tirar isso de mim eu morro. Rapaz, se tirar isso de mim eu nem sei o que seria de mim. Isso é uma boa indicação do que é um Deus na nossa vida, um ídolo do nosso coração. Rapaz, fulano de tal, seja lá quem for, pode ser quem for, você pensa assim: não, se não tiver, se eu perder isso, se eu perder essa pessoa, a minha vida deixa de ter sentido. Achamos um Deus. Sonde o seu coração. Perscrute aí o seu coração, olhe dentro de si, como diz o salmista. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim algum ídolo. Se você fizer essa oração, você vai achar uns 10 só de começo. Porque, como disse João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente é especialista em fazer ídolos. A gente é especialista em colocar a nossa esperança nos lugares errados. E achar que a plenitude, o 100%, o lá, está em qualquer outra coisa que não é Cristo. E aí lá vem os ídolos do nosso coração nos impedindo de colocar Cristo no lugar dele. E aí a gente coloca a nossa carreira, a gente coloca, às vezes, até a nossa família. Coisas boas que nós colocamos no lugar de Cristo. Porque Satanás, ele é astuto, nós sabemos. E até coisas boas ele consegue, assim, mexer no nosso coração, que já é pecaminoso, e transformar no ídolo. Não, meu irmão, não faça isso. Coloque Cristo no lugar que lhe cabe. O lugar de Cristo é só o primeiro. Se você colocou Cristo em segundo, você já criou um ídolo para si. E o seu coração não fica vazio, ele está sempre cheio de alguma coisa. Se ele não for cheio de Cristo, ele vai ser cheio de outra coisa, de outra esperança, de outra expectativa. Mas Cristo somente é o nosso 100%. Nele habita toda a plenitude e é nele que precisa estar a nossa esperança. E com isso na cabeça, meus irmãos, e no nosso coração, a gente pode olhar para a nossa semana, olhar para a nossa segunda-feira e pensar assim: sabe de uma coisa? Tem um bocado de coisa pendente aí na minha vida, mas aquilo que é o mais importante, que é a salvação, não está pendente. Eu tenho Cristo. Sabe, pode ser que estejam faltando algumas conquistas aí na minha vida, mas a conquista principal eu já tenho, que é Cristo. Cristo venceu a morte. Para que conquista maior do que essa? Você já tem a salvação. Você quer uma conquista maior do que essa? Cristo diz que se nós cremos nele, nós já temos a vida eterna. Você quer uma conquista melhor do que essa? Você vai amanhecer amanhã lembrando que as misericórdias do Senhor se renovaram. Você quer uma conquista melhor do que essa? Meu irmão, nós somos vencedores em Cristo. Você vai poder amanhecer, olhar para a sua segunda-feira e entender: Cristo está no controle. Cristo está em primeiro lugar. E eu não preciso de mais nada. O que vier é graça. O que vier é lucro. Mas eu já tenho Cristo. E Ele é quem me completa. Ele é quem me sustenta. Eu não preciso de mais nada além de Cristo para ser feliz, para ser completo, porque é nele que habita toda a plenitude. Você não precisa de mais nada, meu irmão, para ser completo. Em Cristo você já tem a completude. Mas, se Cristo não está em primeiro lugar, a sua impressão vai ser o contrário. Vai ser de que está faltando alguma coisa que você não chegou lá, como nós já explicamos. Então, coloque Cristo no lugar que lhe é devido. Cristo é o primeiro lugar, Ele tem a supremacia sobre todas as coisas, que é como eu quero encerrar, nos fazendo lembrar que muitas vezes nós colocamos Cristo em primeiro lugar aqui na igreja. Nós podemos colocar Cristo em primeiro lugar quando a gente está falando para a nossa família.
Mas existem muitas decisões da nossa vida que às vezes a gente não coloca Cristo em primeiro lugar. A gente acha que não, essa parte aqui, deixa que eu resolvo. Essa parte aqui é na força do meu braço. Mas o texto, do começo ao fim, nos fala sobre todas as coisas. Cristo, Ele é o primeiro, sobre tudo. Então não deve faltar nada na nossa vida, nem 1% da nossa vida tem que estar sob o nosso controle. É sobre o controle de Cristo que tudo precisa estar. Porque Ele é primeiro lugar. Porque Ele tem a supremacia. Ele tem a supremacia por direito. Porque primeiro Ele criou todas as coisas. Porque Ele sustenta todas as coisas e não nós. Porque Cristo é aquele que é o Salvador nosso. Ele é que é o Redentor. E por último, meu irmão, é porque Ele é Deus. Ele é o nosso Deus e é nele que habita a plenitude. Nele nós temos tudo de que precisamos para sermos completos. Que a nossa esperança, que a nossa vida esteja na obra e na pessoa de Cristo, que é supremo, que é o primeiro lugar sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, novamente nós nos colocamos na Tua presença e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a reconhecer o lugar de Cristo como o primeiro da nossa vida, como o primeiro, ó Deus, sobre todas as coisas. Obrigado, porque não precisamos colocar a nossa esperança em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa, porque Cristo já tem o lugar de direito. Que isso seja verdade, Senhor, na nossa vida, no nosso coração. Que Cristo seja o primeiro em tudo, naquilo que cremos, naquilo que vivemos, naquilo que pensamos. É pelo que nós pedimos, em nome desse, que é supremo, que é primeiro lugar, Cristo Senhor. Amém.